Oi, pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo e hoje vamos trazer um tema de extrema importância para o mundo do empreendedorismo, para o mundo dos negócios. Vamos falar sobre franquias, marcas e estamos aqui com dois convidados muito especiais, referências no assunto. Meu amigo Carlos Max, advogado especialista em propriedade intelectual, e Rui Orsini, especialista em formatação e expansão de franquias. Sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço, Aline. É sempre um prazer estar aqui com você. E do lado dessa fera aqui, então, a coisa fica mais agradável, que a gente vai poder trocar algumas ideias. Ele tem muitas coisas que pode acrescentar no meu dia a dia, algumas experiências, né? E eu acredito que a gente possa fazer aqui um esclarecimento bem oportuno para o público que quiser assistir. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com o Rui, com a Aline, que é sempre essa pessoa maravilhosa, né? Eu acho importante, interessante a gente começar explicando um pouco para o pessoal que está nos ouvindo sobre o que você faz. O que faz um especialista em formatação e expansão de franquias? Antes de tudo, queria agradecer o convite aí do meu amigo aí, meu irmão Carlos Max, o melhor advogado aí de registro de marca do Brasil, né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer. O prazer é todo meu. E a Aline também, obrigado aí pela condução aí do podcast. Podcast, falar lá, podcast. O que eu faço? O que a gente faz como formatador, né, de franquias, né? Eu sempre falo que a formatação de franquia é um projeto de vida, tanto para o franqueador quanto para o franqueado. O que acontece aqui no Brasil, né? Depois de cada crise, a franquia sempre cresce. E o Brasil, vamos combinar que é um país que vive uma constante crise. Pois é, por isso que é um dos mercados que mais cresce atualmente, né? É um dado, né, que é o mercado de franquias. franquias. 7% do ano passado. Inclusive na pandemia, né? Mas a pandemia, exatamente. O brasileiro é um povo empreendedor, naturalmente, né? E, às vezes, também empreendedor por conta da dificuldade. Exatamente. Mas o que acontece? Qual foi o resultado da pandemia e das outras crises que tiveram já no Brasil? Pandemia, infelizmente, ela chega e acaba com milhares de empregos, né? E aquele funcionário que não tem perfil de empreendedor, ele não quer arriscar, ele pegou uma rescisão de 100, 200, 300 mil reais, ele corre para onde? Para a franquia. Por quê? Porque ele vai ser abraçado, vai ser colocado no colinho do franqueador, você vai fazer assim, assim, assim. É o famoso bolo cortado com a cereja em cima. E se pudesse comer por ele o bolo, você comeria por ele, porque ele não tem perfil de empreendedor. O perfil do franqueado geralmente é esse. Não pode arriscar uma rescisão, que é o sustento da família dele, então ele corre para a franquia, porque ele vai ter todo ali o aparato que vai... manual, contrato, tudo. Um modelo de negócio que deu certo. Já deu certo, já está testado, aprovado. E ele vai correr para ele, vai se sentir abraçado por esse modelo. E aí ele vai ficar... Ele sabe quanto vai investir, ele tem uma ideia de quanto ele vai ganhar. Então, por isso que depois de toda a crise, especialmente depois de toda a crise, o mercado de franquia decola. Não, de fato, é uma coisa que é muito atrativo, né? Porque as pessoas, de um modo em geral, têm medo de empreender. Todo mundo tem um certo receio. É natural, empreender nunca foi fácil, entendeu? Quem disser que é fácil, tá mentindo. Mas tem suas compensações. Sim. E uma das compensações que existe é justamente a questão da franquia, né? Porque o cara que se arriscou primeiro, empreendeu, teve êxito, o negócio foi tão bom que hoje em dia ele consegue transformar todo o suor dele em mais lucro vendendo franquia. Exatamente. E interessante assim, eu sempre falo nas reuniões que eu faço, né, quando eu falo com um cliente, Rui, resume o seu trabalho em uma palavra. Formatação de franquia em uma palavra. O que é a formatação de franquia em uma palavra para mim? Escolhe uma palavra. É a proteção. É justamente o que o Max falou agora. Você criou um negócio, você arriscou, você investiu tempo, dinheiro, deu errado, porque acertar de primeira é difícil. Difícil? É difícil. Quase impossível. Errado, Todo mundo quebra a cara alguma hora. Exatamente. Então você se reinventou ali, investiu mais tempo, mais dinheiro e deu certo. Não pode chegar um franqueado querer mudar o que deu certo. Então, assim, eu protejo tudo que o franqueador criou, errou, acertou, ali a gente protege e o franqueado siga aquilo ali.
É a proteção do Do negócio, negócio né? como um todo. Como um todo. É. É uma garantia para os dois lados, Dos né? dois lados, exatamente. Entendeu? Tanto pro franqueado quanto pro franqueador. Porque o franqueador já sofreu aquela dor, já eventualmente até quebrou a cara com determinadas ações que não deram certo, e ele sabe que se aquilo for implementado, É porque funciona, né? exatamente. Assim é porque funciona. Exatamente. Então, poxa, é assim, literalmente é um manual Sim. de como fazer a coisa acontecer da maneira correta. Como ter sucesso. Isso é a definição, acho que, melhor de uma franquia, né? Assim, eu tô falando a grosso modo aqui, porque... Mas é isso aí, pô. É isso aí mesmo. E a franquia, o que é a franquia? A franquia é o sistema, né, que o franqueador... Eu ia fazer essa pergunta, porque parece óbvia, mas não Eu é. estava até comentando aqui antes, né? O pessoal acha que franquia, nossa, a franquia tem que ser multimilionária, tem que ter 1000 lojas e tal. Não, calma. Calma. Existem requisitos. Como eu faço para tornar o meu negócio uma franquia? Você pode me contratar. Mas o que é a franquia? A franquia aí vai muito da área do Max. A franquia é o franqueador cedendo o franqueado o direito de uso da marca e know-how. Né? Então, por isso que é muito legal estar aqui, e mais uma vez obrigado pelo convite, porque a gente se conecta muito. Eu não consigo formatar ninguém que não tem a marca, porque até o registro da marca tem que ir nos contratos. Exatamente. É uma coisa sine qua non, né? Tá intimamente relacionado. Para você poder ser um franqueador, você tem que ser, primeiro de tudo, dono daquilo ali. Não adianta você querer vender uma coisa que não é sua. Até porque você vai estar assumindo uma responsabilidade e uma possibilidade de prejuízo maior do que o lucro que você vai ter. Porque imagina se você não é dono da marca e começa a franquear aquilo. Ou licenciar. Franquear você não vai conseguir, perdão. Vai licenciar. Licenciar. Eu ia até perguntar, desculpa, eu ia perguntar para o Rui, se você já teve algum cliente te procurando, né, para criar uma franquia sem ser o detentor daquela marca. Isso já aconteceu? É comum? É comum, mas não são meus clientes. Primeiro você vira um cliente no Max, depois você eu não posso ser esse cliente porque eu não vou estar sendo honesto com ele, né? Eu não posso formatar uma empresa e nem a lei me permite isso. Né? Se eu tenho uma COF sem o registro de marca, a franquia não existe. Exatamente. Mas isso acontece por falta de informação, Informação, né? Exatamente. Uma pessoa... brasileiro, ele troca a roda do carro, um carro andando, né? Então, normal. Abre o negócio, ele cresce, e tem que registrar a marca, né? Então, isso é importante para o Max, uma pessoa que quer criar uma franquia. Qual o primeiro passo que essa pessoa... O primeiro passo é ser dono da marca, tá? Porque é o que eu falo, é o primeiro passo de tudo. Porque, por exemplo, você, quando vai abrir qualquer coisa, vai abrir um negócio ou vai colocar um produto no mercado, se a marca daquilo não te pertencer, você não está criando nada. Você, na realidade, você está no risco. Você está assumindo um risco muito grande de amanhã ou depois ter um prejuízo enorme, tá? E o prejuízo enorme porque... além de você perder todo aquele seu investimento, você pode perder uma oportunidade de ganhar dinheiro, né, Rui? Exatamente. Porque é o seguinte, se você fez sucesso, mas a marca não é sua, você nunca vai conseguir franquear. Você nunca vai chegar para conversar com o Rui, entendeu? Vai ser uma pena, porque ele tem boas ideias. Primeiro tem que conversa comigo, eu vou te orientar para você garantir todos os seus direitos. E quando chegar lá na frente, o Rui vai te dar melhor caminho, melhor orientação, com base naquilo que você já faz. Porque tudo, me corrija se eu estiver errado, Rui, no contrato de franquia, o know-how é basicamente do cara que sofreu ali, que viveu. A circular de oferta de franquia, né, que é o documento principal, é o documento que permite uma empresa se tornar uma franqueadora perante a lei de franquias do Brasil, tá ali todo o know-how do franqueador. Tá tudo ali. O cara serve com a mão direita, com a mão esquerda, ele fala bom dia, bom dia de noite, tá tudo ali. O padrão tem que ser seguido. Franquia é padrão. Então, o padrão está na toda a documentação que a minha empresa, ela produz, né? Esse processo de transformação, de criação de uma marca.
em uma franquia. Esse padrão todo é isso que vocês fazem. Exatamente, a montam- gente monta todas as peças, se eu não me engano são 15 peças, se me perguntar aqui, depois de 7 anos falando disso, eu vou esquecer de alguma que eu sempre esqueço, mas Normal. são em torno de 15 peças que a gente entrega na formatação. A principal peça que eu estava falando anteriormente é a circular de oferta de franquia, que, né, perante a lei brasileira, permite uma empresa tornar uma franqueadora, tem 80, 90, 100 páginas, depende do negócio. Fazemos os manuais, que é o manual, como é que o cara vai, tanto do franqueado quanto do franqueador, como é que aquele franqueado ele vai trabalhar ali no dia a dia, qual a temperatura do freezer, como é que a chama do fogão, detalhes. como é que a chama do fogão tem que ser a chama média, não pode ser nem a alta nem a baixa. Então, assim, é muito detalhe, porque a gente tem que preservar o padrão. Plano de negócio, que é o raio-x financeiro, contratos de reserva de território, ficha avaliativa, que é uma ficha também extensa, que no processo de interesse de franquia tem muito curioso. Muito curioso. E a ficha que a gente tem, que a gente, né, entrega, né, uma das entregas da nossa ficha, ela é uma ficha chata pra caramba. Ela tem, sei lá, 8, 10 páginas. O cara tem que imprimir, tem que preencher a mão. Tem cliente que reclama comigo, pô, Rui, bota digital. Eu falei, cara, não posso, porque se eu facilitar, eu vou aumentar o curioso, vai gerar você uma expectativa muito grande de vender a franquia. Pra analisar o perfil. Exatamente. E assim, o cara tem que imprimir a ficha, tem que preencher a mão, tem que assinar. E assim, o processo... a primeira coisa que eu falei, é um projeto de vida. Não pode ser assim, vai, não. Tem que ser... Vou abrir uma franquia, pronto, foi. Não pode. Assim, Não. né? Não dá. E tem que ser o seguinte, e o cara tem que entender que quando ele está fazendo uma franquia, ele necessariamente ele está abrindo um outro negócio dentro do negócio que já existe. Entendeu? Porque, por exemplo, se o cara vende, vamos dar o exemplo da Fábrica de Bolo Vó Alzira, que é uma franquia de sucesso, entendeu? Começou de um jeito lá, tal. Eu até cuidei desse caso aí. A Valzira acabou o território da Valzira. Pra ver como foi tão grande o sucesso dela, acabou o território que a franquia respeita um território, né? Acabou o território da Valzira no Rio. Pois é. Tanto sucesso que fez, verdade. Eu cuidei dessa marca. Cuidei dessa marca. Se não me engano, é da Tijuca, né? Oi? Da Tijuca. E eu participei eu já peguei o caso em andamento, mas cuidei desse registro. O que acontece? O cara monta toda aquela estrutura, todo aquele know-how que ele tem. Cara, não dá para entregar isso também na mão de um curioso, como você falou. Não dá. Você tem que selecionar seus franqueados, porque tem que existir um padrão. Você não pode simplesmente entregar isso para um rebelde, que não vai seguir nada daquilo. Perfeito. Eu também falo bastante disso nas minhas reuniões. Não é eu quero ter uma franquia da Valzira, eu vou lá e compro. Eu tenho dinheiro. Não. Quem escolhe o franqueado é o franqueador. Porque o franqueador tem que ser lá pela marca dele, pelo nome dele. É aquilo. É melhor não vender franquia do que você ter uma franquia ruim que feche. Eu vi a dona da Hope, né? Da franquia. Ela dizendo que o perfil de franqueado, que é o perfil dela, é aquele franqueado barriga no balcão. É o que ela diz. É o perfil da marca dele. Aquele que vai cuidar com zelo, vai estar ali. E muitos falam assim, Rui, eu quero ver paixão no olho desse franqueado. Se não ver paixão, tá fora. Porque tem que ter. Porque é o valor, né? É valor. Marca é valor. Entendeu? Aquilo ali, marca, franquia. Marca é valor. Você pode falar sobre Exatamente. É um valor que está empregado ali. Que se a pessoa que está acostumada a adquirir aquele produto, aquele serviço, não enxergar aquilo em outro local, que porte aquele nome, que tem no franqueado, ele vai, com certeza, depreciar o negócio que alguém suou para fazer. Tô lembrando alguns casos que a gente vai muito em feira, né? A gente está alguns anos nesse mercado e já cheguei em feira que chegou lá um cara muito rico e falou, eu quero comprar uma franquia para minha esposa, que está me perturbando em casa, pro meu filho que não quer trabalhar e para minha amante. Olha, é complicado, né? Complicado. Será que vai dar certo? Não, acho que o franqueador vai aprovar isso? Acho que não, né? Bom, eu não. Eu pelo menos... Se eu fosse problema ali. Com certeza eu ia avisar pro cara, pro franqueador, falar, olha, manda ele comprar uma dessa, uma daquela, mas tudo do concorrente, de preferência. Exatamente. Aí não dá, né? Assim, a gente não espera escutar isso, né? Mas aconteceu uma vez e peraí, como é que é? Cara, porra, me ajuda aí. Eu falei, porra, não consigo. Não consigo, porque o perfil dos franqueadores não se encaixam
que você tem aí? O franqueador analisa o perfil do franqueado e as pessoas acham que é assim, eu quero, agora eu vou lá, vou pagar, vou abrir, né? E não funciona assim. Na sua opinião, Rui, quais são os benefícios de se tornar uma franqueadora? Importante. São três. Quando você se torna uma franqueadora, além de todo o fortalecimento da marca e crescimento da marca, são três novas fontes de renda que você pode ter. Quais são elas? A taxa de franquia, que é uma taxa que é paga a cada 5 anos, que varia de modalidade de negócio de franquia, loja, quiosque, container e tal. Cada 5 anos você recebe. Mensalmente você recebe os royalties em cima do faturamento daquela franquia. Então, outra fonte de renda que você tem do seu próprio negócio ali, que está ali. E a principal fonte de renda quando você se torna uma franqueadora, especialmente com produto, é a distribuição. Porque o franqueado ele é obrigado a comprar tudo com a franqueadora. Supondo um hambúrguer, uma pizza, você tem que comprar do canudo até a carne. Por quê? Franquia é padrão. Fica repetindo aqui direto, né? Ele ganha de 3 formas, né? Tem 3 novas fontes de renda do próprio negócio dele. Que ele está ali, ele só não sabia que ele vai investir uma vez na formatação. Eu não sabia que essa taxa é paga de 5 em 5 anos. Para mim era uma vez só no início, para a formatação ali, a estrutura. Então, você paga a formatação uma vez só, você está formatado. Aí você tem o franqueado que quer comprar a sua franquia. Esse franqueado ele vai pagar a cada 5 anos a taxa de franquia. Se ele quiser renovar, claro, né? Uhum. Você falou também sobre o CNPJ, é importante que, né, voltando para a proteção, a gente também cria um CNPJ exclusivo para venda de empresa. Empresa, não é produto. Porque... Então, uma entrega da formatação é essa. Eu crio para o franqueador o CNPJ com KNAI diferente, inclusive, do negócio dele ali, que é empresa. Então, o franqueado ele vai ter um contrato com esse CNPJ novo, não vai ser nunca com o CNPJ da matriz desse franqueador. Porque é aquela história, né? Virou um negócio à parte. É mais uma fonte de renda que o franqueador vai ter. Porque é aquilo que eu estava falando. O cara, quando começou, ele teve que fazer a marca dele, o negócio aconteceu, deu super certo, e ao ponto de despertar o interesse de um terceiro, tá? E o cara quer comprar aquilo. Fala, poxa, sua loja é tão bonita, seu produto é tão legal, eu posso vender isso, eu não me incomodo em te dar um pedacinho do meu lucro para poder vender isso também. É mais ou menos assim. Beleza. Só que o cara não está entregando só o produto ou o serviço para o outro vender. Ele criou uma nova fonte de renda. É um novo serviço que ele está vendendo. É a franquia. E em cima disso, ele fala melhor do que eu, já explicou aqui a respeito disso, as outras coisas que podem vir a reboque disso, que são o fornecimento de produtos ou serviços diretamente ao franqueado. Olha como o negócio é vantajoso. E não só o produto que ele vende, assim. Por exemplo, se fosse uma franquia aqui do escritório, ele tem que comprar essa mesa, esse microfone, esse suporte, essa televisão, esse ar-condicionado. Então, tudo ele tem que seguir o padrão. Né? Então, porque é o que eu falo também nas reuniões, né? Franquia, assim, eu quero um McDonald's. Fecho o olho, me boto qualquer McDonald's do Rio que eu vou saber que o Big Mac vai ser aquele. Batata frita vai ser aquela. Então a franquia é isso. Eu tenho que fechar meu olho, me teletransportei para qualquer franquia, eu tenho que saber que a cerveja vai estar gelada daquele jeito. Igual o do Outback aí, né? O chopp do Outback. Clássico pra caramba. Então a franquia é isso. É padrão. Mas quantas vezes eu falo padrão? Mas não tem jeito, você não tem jeito, porque de fato é você seguir algo que já está pronto. Entendeu? Algo que alguém caminhou na sua frente, desvendou todos os mistérios e correu o risco. É o principal, né? Correu o risco. E vai te entregar aquele negócio pronto. O problema é que também, nesse caso, existem alguns aventureiros. Não é incomum, né? A gente vê pessoas que querem... Não, eu acho que o meu negócio cabe uma franquia. Mas o cara não é nem dono da marca. O cara não é nem dono da marca. Quando eu falo... Dá até uma tristeza. Quando eu falo nas reuniões que a gente vai em feira... Quero franquear, quero formatar. Tá, manda o teu registro da tua marca aí. O que é isso? Não sei o que é isso, registro da marca. Como assim? Caso da Sodier. Foi alguma coisa parecida com... Exato, bem lembrado. Esse caso aí é emblemático.
que ela já tinha, na realidade, não podemos nem chamar de franquia, na realidade deveria ser um licenciamento, tá? Provavelmente era um licenciamento, tá? Que ela fazia para algumas pessoas que já tinham comprado aquilo ali como se fosse uma suposta franquia, provavelmente não era, porque se não tinha marca não pode ser franquia, tá? E ela perdeu o direito de utilizar a marca por causa do chocolate. Sensações, era aquele chocolatinho da Nestlé, Sensações. Bom. Era o nome da marca dela. Era o nome da loja dela. Sensação. E aí perdeu o direito ao uso da marca e ela teve um prejuízo enorme. Ela teve um prejuízo enorme na casa aí de uns 3 milhões, porque ela teve que bancar para todos. Todos os franqueados já tinham 70. Imagina você ter que trocar letreiros de 70 lojas. Ela teve que indenizar? Não, ela teve que trocar. Teve que trocar. Entendeu? E se, eventualmente, se alguém quisesse processar por conta de... né? Poderia. Porque Deve ter tido processo. deve ter tido algum processo. Entendeu? Esse caso eu acompanhei aí pela internet, vi os comentários a respeito, não me aprofundei sobre ele, mas é um caso que eu vou buscar mais informações porque eu achei interessantíssimo, porque é o típico... No Clássico, final, assim. é o clássico. É o clássico caso do cara que quer fazer as coisas e não sabe direito como conduzir ou não buscou um auxílio profissional correto. Entendeu? Deve ter ido muito no espírito natural do brasileiro, do empreendedor, de meter a cara e fazer sozinho, mas não é o adequado, né? O adequado é buscar um auxílio profissional para poder você evitar prejuízos como dessa monta, né? Eu acho que é parecido com o caso de uma amiga minha que está abrindo uma loja. Na verdade, já existem 5 lojas com aquela marca. A marca, o produto. Parece que existe o registro apenas do produto daquela marca, mas não da loja física, né? Pois é. Aí é muito comum. Aqui, depois que você resolver esse problema, você passa para mim, tá? Ah, tá certo. Porque deve ser exatamente um caso similar a esse. Porque Bem parecido, é né? muito. E é muito comum, tá, Aline? Esse tipo de coisa acontecer. Não é de maldade, não é por nada. É só falta de informação, de orientação. Porque se a pessoa for buscar os profissionais corretos, for buscar a orientação correta, ela vai conseguir sanar isso de uma maneira até relativamente tranquila e de forma barata. Tá? Porque se ela não fizer isso, lá na frente ela vai ter um problema que vai ser muito, muito caro. Porque a gente não está falando única e exclusivamente do problema de marca. A gente já está envolvendo terceiros que estão botando dinheiro ali. Entendeu? Imagina depositando você um sonho ali, né? depositando um sonho. É complicado. Aí, eventuais indenizações vão surgir. Falando sobre indenização de sonhos, né? Muitas pessoas depositam ali toda a esperança da vida, um dinheiro, né? Toda a economia de uma vida inteira. Aí eu estava vendo o caso daquele Carlinhos Maia, que ele tem uma franquia, né? Ele é dono, ele é sócio de uma franquia. E parece que um dos representantes lá, ele é mais para a parte comercial, e um dos representantes dessa franquia prometeu para esse franqueado, que se tornou franqueado, 100% a certeza do sucesso do negócio. Aí é complicado. Sensacional você falar isso aí, porque eu passo muito por isso. É mesmo? O pessoal, alguns clientes, eles querem condicionar, e eu sofri com isso no começo da empresa, eles querem condicionar pagar a formatação na venda da franquia. E eu falo assim, tudo bem, eu aceito, mas traz o franqueado aqui que eu vou assinar um contrato com ele. Ah, mas não tenho franqueado, não está com formatação. Eu falei, então como é que você quer condicionar um pagamento para mim com um terceiro que não existe? Me traz o terceiro aqui, que a gente assina. Exatamente. Né? Aí, eu vou pagar a formatação quando vender a franquia. Tudo bem, não tem problema. Cadê o comprador?
Nesse Ah, não caso, tem. ele foi indenizado, inclusive. Exatamente Eu, isso. mais ou menos isso aí. Ele prometeu uma coisa que dependia do terceiro, que talvez não existisse. Uhum. E... Aí é aquele vendedor de sonhos, né? É, Todo vendedor mundo, de sonhos. todo mundo, é comum a gente ver isso. O pessoal quer empreender, mas quer terceirizar o risco, né? Aí fica difícil. Exatamente. Aí é mole, né? Eu quero também, pô. Eu também. Eu, por exemplo, eu tenho os custos aqui do meu escritório. Seria ótimo eu vir aqui todo dia para trabalhar e falar, olha, virar pra pessoa que me aluga aqui o escritório, eu falar para ele, olha, se eu tiver um cliente, eu te pago. Se eu não tiver, eu não vou te pagar. É o famoso eu ganho, a gente empata e você perde, né? Exatamente. Seria muito simples isso, Aí é né? mole. Mas infelizmente isso é cultural aqui, principalmente quando está falando com advogados ou com o pessoal de franquias, assim, o pessoal acha que advogado só trabalha por êxito, né? Advogado não tem conta para pagar. É normal esse tipo de pensamento. E assim, ninguém quer correr o risco. Se eu puder terceirizar o risco, é uma coisa que naturalmente eu vou fazer. Então, assim, no caso de franquia, pelo que o Rui está me contando, que é uma novidade também, tá? Também estou aprendendo, mas me identifiquei. De imediato aqui, já me identifiquei, já entendi perfeitamente o caso. É a mesma coisa que eu escuto. Doutor, se a marca for registrada, eu te pago. Eu falo, tá bom, meu irmão, mas você avisa isso aí. Como é que é isso? O risco não é meu, não. O risco é seu, cara. O negócio é seu. Isso é cultural. Só uma consultinha. Dá uma consultadinha rapidinho aí. Não, uma olhadinha. Dá Olhadinha eu já botei na tabela que custa mais caro. Olhadinha, já tem na tabela lá. Na tabela de honorários, inclusive eu pego a tabela do OAB, tá? Funciona lá, olhadinha. Aí já dou uma olhada na tabela do OAB e crio o parâmetro. Parâmetro olhadinha. Custa, né? X. Tem que ter, né? Não é mole não, não é mole não. Não é fácil, sofre não. Junto, a gente sofre junto. Eu ouvi até uma pergunta esses dias, não sei se cabe aqui. Se o franqueado não consegue atingir, né, um determinado valor ali de venda, mas ele tem que pagar naquele mês aquele royalties. O royalties é em cima do faturamento, né? Faturamento. Então, ele tem um percentual que, na média, é 6%. E se ele não consegue atingir ali o faturamento? O faturamento, teoricamente, se pode ser R$1 ou R$1 milhão, ele vai ter. Teoricamente, ele vai ter. Mas para pagar esse valor mensal que a franqueadora cobra. Então, o que pode acontecer nesse caso aí é a franqueadora... O que eu falo pro meu cliente franqueador? Eu falei, cara, abraça esse franqueado, dá suporte pro franqueado, não abandona esse franqueado, porque esse franqueado que vai te levantar, ele vai te ajudar. Né? Então, nesse caso, quando o franqueado tá com dificuldade ali em desenvolver a franquia dele, passa um tempo lá com ele, chama ele para um treinamento, vê o que está acontecendo com a equipe dele, às vezes pode ser um problema interno de equipe, leva o teu gerente, o teu melhor funcionário para lá, do operacional para atuar nessa equipe, porque se a franquia existe, na seleção do franqueado, esse franqueado tinha um perfil, tinha um amor, a paixão pelo negócio. Outro desafio, o ponto foi selecionado a dedo, com muito estudo. São pessoas. Só sobrou pessoas. O produto é bom, tanto que é bom que virou franquia. O que sobrou? Pessoas. Então vamos trabalhar as pessoas, talvez trabalhar uma liderança, talvez trabalhar uma motivação, seja financeira, que for o caso, para tentar levar aquela franquia aonde ela tem que estar. Então é o que eu sempre falo, abrace o seu franqueado. Franqueador, abrace o seu franqueado. E o que eu falo, o que eu vi, esse ponto aí que você está falando, eu acho que é o ponto central, é a questão do treinamento. Treinamento, pelo menos assim, eu não sou especializado na área de franquias, mas até pela proximidade a gente conversa muito, né? E então, assim, eu vejo que isso é o ponto central do processo. Porque quando você treina muito bem os seus franqueados e eles estão com todo o sistema bem mapeado, seguros no que estão fazendo, dificilmente o negócio vai dar errado. No contrato tá que o franqueado tem que passar X tempo na franquia, né, no franqueador, e o franqueador passa um tempo também na franquia desse franqueado, um pouco menor, mas tá em contrato isso aí. Para analisar, para deixar lá
redondo, né? Então é treinamento. E parece, assim, uma coisa boba, mas muita gente confunde até a responsabilidade do franqueador e do franqueado. Tipo, funcionários. De quem é a obrigação de pagar os funcionários? É mole? Eu quero essa franquia também. Tem funcionário, o franqueador paga? Não é simples aí que eu vou agora. Mas como a gente estava falando da questão da marca, né? São coisas assim que parecem óbvias. Sim, mas o povo que está querendo crescer se enrola, se confunde, né? Não, é a questão da terceirização da responsabilidade. Isso que a gente estava comentando anteriormente. Tem muitas pessoas também que, por estarem pagando por algo, acreditam que não tem que fazer nada, que não tem responsabilidade nenhuma sobre o negócio, que o negócio tem que vir pronto e que vai rodar sozinho. Não. Como tudo na vida, vai exigir um sacrifício da sua parte, inclusive impondo responsabilidade para com terceiros. Tanto os fornecedores eventuais como os funcionários, tudo isso passa a ser responsabilidade sua. Lembre-se, você ser franqueado não significa dizer que você não está empreendendo também não, tá? Você se tornou um empreendedor que está caminhando num caminho mais correto, num caminho que já foi trilhado. Vamos dizer assim, você não tem mais que cortar mato alto. Tem mais probabilidade de dar certo. Mas você vai ter que caminhar na trilha, tá? Desculpa, mas não tem isso de alguém pegar e te carregar no colo, tá? O franqueado tem o dever, como o Rui colocou muito bem aqui, de tratar muito bem o franqueado, de prestar todo o auxílio que for necessário, todo o treinamento que for necessário, porém, não é ele que vai negociar, tá? O franqueado abandonado, ele acha que ele pode tocar o negócio sozinho. E já houveram alguns casos, até de marcas famosas, que não estão nome aqui, que tinha uma marca que ainda está no mercado, muito famosa. O franqueador meio que abandonou esse franqueado. Ele, depois do período lá, do período de contrato, ele pode ficar livre, né? Para tocar o negócio dele. Ele criou uma marca igual. Marca igual? A marca igual não, desculpa. O negócio, a cópia do negócio da franquia. É mesmo? E que superou a franquia. É mesmo? Com outra marca, óbvio, né? Com outro nome, mas uma pergunta, agora até uma pergunta sobre o caso específico, sim, né? Porque em tese isso não poderia, né? Por um motivo muito simples. Quando você assina a COF, você tem a cláusula de não concorrência, sim, né? Mas tem um prazo, não é eterno. Ah, tá. Passou o prazo, ele tocou o negócio dele. Ah, perfeito. Então, quer dizer, ele sugou toda a informação. Mas por que sugou, Max? Por que ele sugou? Porque como ele estava abandonado, o franqueado não está aqui comigo. Eu faço tudo sozinho, eu sei fazer tudo sozinho. Não preciso dele. É o que eu falo, o franqueador tem que estar ali para o franqueado nunca achar que ele pode... Que ele é independente. Que ele é independente. E foi isso que aconteceu. Então, foi esse caso aí. Então, ele cumpriu o contrato certinho, passou o prazo lá do contrato da COF e tal. Né, a COF, você não pode ser seu... Né, eu não posso, meu pai, meu avô, meu filho, meu neto, né? Uhum. Não pode ter negócio igual, mas ele cumpriu o prazo, acabou o prazo, consultou o advogado dele, abriu o negócio dele. E, se eu não me engano, não tem mais loja dele hoje que da franquia. Então, quer dizer, também foi um empreendedor. Isso aí foi então é o seguinte, não teve legalidade. Não teve legalidade nenhuma. Teve legalidade, então não há o que se discutir. Não há se discutir, mas sabe, o que eu estou discutindo aqui é que, repito, o franqueador tem que abraçar muito, ele é filho. É filho. Presente, né? É filho. Franqueado é igual filho, talvez pior. Eu tenho 4 filhos, eu tenho que falar com propriedade. Franqueado perturba, mas faz parte. Ui, há uma diferença muito grande entre franquear uma marca gigante e uma marca menor? Não. Tipo Adidas e Vó Alzira. Há uma diferença muito grande? Não, o trabalho da formatação, você está perguntando? O trabalho é basicamente o mesmo. Né? O trabalho é o mesmo, a formatação é a mesma. Cada um tem sua particularidade devido ao segmento, mas o trabalho, a essência, né, que são os contratos, a lei, é uma lei de franquia, né? Não cria-se lei para cada segmento, para cada negócio.
É uma lei só. O que muda aí é a parte de marketing, né? A gente vai para o marketing, tem um público-alvo para um, público-alvo para outro. Mas o trabalho foco, né? é o foco daquele franqueado. Mas a essência da formatação, ela é muito similar. É muito similar. Não importa se é um projeto gigante, Não. Uhum. É parecido com o que acontece no INPI. Pouco importa se você é a maior empresa do mundo que está dando entrada num pedido de registro ou é a empresa ali da esquina, o MEI, o cara que é MEI. Pouco importa. Todo mundo se submete ao crivo da mesma lei e segue os mesmos trâmites. Inclusive, o INPI é bem rigoroso nesse negócio para respeitar o andamento dos processos, a cronologia dos processos. Dificilmente você vai ver, se não tiver acontecido nada excepcional, a cronologia é seguida. O mesmo deve ser o entendimento da formatação da franquia, porque a lei é quem determina quais passos que devem ser seguidos, tanto pelo franqueado quanto pelo franqueador. Me corrija se eu estiver errado. O NPI não deve ter nenhum privilégio devido ao tamanho da empresa, né? Todo mundo é tratado igualzinho, entendeu? Não adianta. Se eu dei entrada no pedido de registro hoje e você deu entrada, a empresa que, vamos supor, a Coca-Cola, vamos dar um exemplo aqui, deu entrada amanhã no mesmo pedido de registro, a prioridade é minha. E vai ser respeitada, tá? Vai ser respeitada porque tem documentos, tudo está aprovado, não pode haver privilégios para ninguém. É a lei. Duralex ad lex. Mas no meu, na formatação que a gente faz, às vezes tem um privilégio. Agora eu vou falar aqui. Quando tem o privilégio? Quando tem marca que já tem, eu passo por isso, tem marcas que já tem franqueados querendo comprar a franquia sem ser franquia. São os licenciados, né? Não, assim não. A marca nasceu, a marca cresceu e despertou interesse. E tem aquele cliente que eu quero formatar que já tem 3 interessados em comprar a franquia. Acelera aí. A gente acelera. Porque tem que pegar aquele franqueado querendo comprar, né? Aquele lead quente, né, que a gente chama, né? Então a gente dá um gás pra... Mas aí quais são os requisitos? Ele não é uma franquia, ele não é uma franquia, uma franquia. A gente faz o trabalho igual, só que a gente dá uma celeridade nos processos dele. A formatação, eu dependo 100% do meu cliente. Tudo que eu produzo, eu dependo das informações do meu cliente. Eu não sei o quanto ele vende, eu não sei a margem dele, eu não sei quanto ele paga de aluguel, eu não sei. Então, assim, eu já formatei... Meu contrato de formatação, no papel, são 12 meses. A gente entrega geralmente em 6. Na média são 6 meses que a gente entrega. Mas já entreguei em 3 meses. Porque tinham 10 interessados em comprar a franquia do cara. Tanto que eu... assim, eu mandar... preciso mandar o arquiteto aí. Vem. Preciso do número tal. Toma. Preciso ir fazer o manual. Não tá aqui por quê? Foi assim, porque já tinha interessado em comprar a franquia dele. Então, a gente deu uma celeridade naquele processo para entregar rapidamente para manter aqueles franqueados. Eu ainda passo por isso. Engraçado que tem um cliente meu que ele me liga, cara, cadê a formatação? Eu falei, cara, eu dependo do teu franqueador aí para me mandar os dados. Então, isso aí nunca aconteceu agora. Ele já tem 12 interessados em comprar a franquia dele. Então, quer dizer, é um negócio de muito sucesso. Muito sucesso. Não é uma franquia. Então, ele tá quase lá. Falta só os númerozinhos para me passar. Eu acho que é o caso. Meu amigo cliente, você sabe que eu tô falando com você. Me passa os números, por favor. Acho que é o caso dessa minha amiga. Eu vou dar o telefone do Rui para todos lá. Me ajuda. Não, mas tem que passar o meu telefone primeiro. Eu ia falar isso. É importantíssimo isso, né? Se não passar o meu telefone, ele não vai ligar pro Rui. Quem estiver ouvindo, eu acho que é importantíssimo isso. Tem esse desejo, esse anseio. Procure primeiro o advogado e depois o especialista, né, em franquias. Não vai fazer as coisas assim... A moda, sei lá... Qual... A moda brasileira. Mas, Aline, também não dá, porque quando chega pra mim, como eu falei, quando chega pra mim sem o registro, eu passo pra ele. Eu não consigo, eu não posso. Não posso. A coisa não vai acontecer, entendeu? Então, às vezes, você vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro, entendeu? Porque não teve um cuidado básico. Porque se você chegou a um ponto de estar pensando em virar franquia, que seu negócio fez sucesso, e você não conseguiu nem ser dono da sua marca, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada, entendeu? Assim, a gente tem que parar para pensar que não adianta querer colocar o carro na frente dos bois,
entendeu? A gente tem que fazer as coisas seguindo a metodologia, o que está previsto em lei, porque a gente vai ter garantia e vai atingir os resultados que a gente quer. E com certeza sua vida vai ser muito mais tranquila, sua vida empresarial vai ser muito mais tranquila. A probabilidade de êxito aumenta exponencialmente, entendeu? Inclusive a possibilidade de ganhos, tá? Então, tenha cuidado com o que você está fazendo. Para você envolver terceiros, então, pelo amor de Deus, não deixe de estar garantido antes de chegar num projeto maior, que é o projeto da franquia. Exatamente. Quando a gente abre uma empresa, a gente abre CNPJ, a gente teoricamente abre uma conta em banco. E por que não registrar a marca? Faz sentido, É isso, uma gente. coisa caminha. É o pacote ali para abrir empresa, né? Registro de marca, CNPJ, né? Endereço, óbvio, né? E conta em banco, né? Óbvio, você vai ter que receber para algum meio. E registro de marca. O pessoal só faz o banco primeiro. Abre o CNPJ. Abre o CNPJ. Sai abrindo lojas, fazendo, vendendo, sem se preocupar com a parte mais importante. Então você construiu, na verdade, um castelo de areia, que uma hora vai cair. Porque se você não tem uma estrutura básica, não tem como você crescer. Você tem que primeiro criar o alicerce. Sem o alicerce, você não vai conseguir progredir empresarialmente falando. Exatamente. Não vai. E fala suas considerações finais para todo mundo que está ouvindo, que tem o desejo de se tornar um franqueador. Meu futuro cliente, meu futuro franqueador. Procura o Max antes. Verifique a sua marca. A gente vai conversar com muito mais tranquilidade e vai ser muito sucesso. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não, eu acho que é uma coisa que necessariamente a gente tem que passar, de fazer as coisas corretas e já se preparar para o futuro. Porque, cara, eu nunca vi ninguém entrar no mercado para fracassar. Todo mundo entra no mercado para fazer sucesso, para crescer, para se dar bem e ter êxito financeiro, que é um almejo natural de qualquer pessoa, né? Ainda mais se a gente tem paixão envolvida, tem uma série de coisas ali, tem suor, sangue, suor e lágrimas, né, em cima daquilo ali. Então é o seguinte, gente, quer lidar com franquia? Vamos lidar com franquia. Mas vamos tomar os cuidados iniciais para não transformar isso num problema, porque o caso exatamente aquilo que eu estava falando. Por exemplo, quando você já promete para um terceiro que vai entregar determinada coisa para ele e você não tomou os cuidados iniciais, esse terceiro pode se tornar seu inimigo no futuro. Uma pessoa que inicialmente confiou em você, acreditou em você e investiu dinheiro em você, pode se tornar o seu pior inimigo no futuro porque você não teve os cuidados necessários. Nossa, exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Aprendi muito aqui hoje. Acho que é um tema muito relevante, foi muito importante para acrescentar aí no conhecimento de todo mundo que nos ouve. Queria agradecer, Rui, agradecer, Max. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Pô, é sempre bom aprender um pouquinho, né? Porque, embora a gente fale um pouco, converse um pouco, eventualmente, sobre alguns casos, mas não é uma coisa tão constante, a gente está junto, assim, e discutindo esses temas. Por exemplo, ele me agregou conhecimentos que eu não tinha hoje, entendeu? E dúvidas que Legal. Você enfrenta os mesmos problemas que eu, né? As mesmas dúvidas que eu, os mesmos desafios, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa legal. Então, assim, eu agradeço a sua participação aqui, Rui. Agradeço a você, Aline, pela recepção de sempre e contem comigo toda vez que for necessário, porque é um prazer sempre estar aqui com vocês. Fui a mais beneficiada, né? Porque eu que aprendi mais com os dois. Legal. Obrigado, Aline. Obrigado, Max. Sempre prazer estar contigo aí. Quero voltar, tá? Não, com certeza. Quero voltar. Tem muito assunto para falar sobre franquia, é muito extenso. Obrigado. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo podcast.